Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Tecnologia em Saúde, uma disciplina muito importante porque nela nós vamos conhecer quais os equipamentos, que tipo de tecnologia está por trás da gestão, da organização. Quando se fala em tecnologia, muitas vezes nós pensamos nos aparatos tecnológicos, mais na questão dos equipamentos. Essa disciplina, ela traz uma importância muito grande porque nós vamos conhecer que dentro da saúde, o nome, a nomenclatura tecnologia, ela se aplica desde o método de recepção, desde o contato com o paciente, até as inovações, até as tecnologias de forma física. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a questão do histórico dessa tecnologia em saúde, como se deu, quando foi que iniciou, quando foi que se teve essa visão da necessidade do atendimento da saúde para com a população. Hoje, sendo um direito subjetivo, o que seria o direito subjetivo? É aquele que você já nasce com ele. Então, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à dignidade. Então, a tecnologia em saúde nos traz esse conhecimento, um conhecimento nas vertentes, seja no comportamento, seja no modo de atendimento, seja nas divulgações dos programas de saúde. Então essa tecnologia ela traz justamente todo esse aparato para que nós possamos trabalhar no âmbito da saúde de forma tecnológica, informativa, de forma tecnológica comportamental, de forma tecnológica psicológica. Então é muito importante que vocês estejam também atentos às informações, façam anotações, pause o vídeo, volte, mas não percam a linha de raciocínio. Vocês têm a apostila, vocês também vão ter esse material, então façam essa leitura, façam um esquema, um mapa mental, trabalhem em cima dessa lógica e nos próximos encontros nós vamos tratar um pouco mais sobre as vertentes desta tecnologia no âmbito educacional. Vamos conhecer também alguns autores. É muito importante também você conhecer o Manual do SUS, conhecer os artigos que trazem essa base das leis que foram criadas para o atendimento, para a saúde, para a inserção da tecnologia, seja ela da informação, seja ela também uma tecnologia comportamental. Então, qual é a minha visão num equipamento? Professor, num equipamento, sim, num equipamento, num posto de saúde, num hospital, em um local de atendimento, seja que natureza for. Então, dentro desses locais, tem as suas particularidades, tem as suas tecnologias, de forma limitada, de forma ilimitada. Então é muito importante que nós conheçamos quais são essas tecnologias, qual a atuação dela. Um autor que eu cito, que é o Merri, onde ele traz tecnologia leve dura e tecnologia dura. O que é isso? Então nós vamos conhecer também. Então a relação entre ciência e tecnologia nos mostra a ciência como estudo, algo abstrato, e a tecnologia como algo concreto, que se concretiza através dos estudos daquela ciência. Então é nesse âmbito, é nessa visão que nós vamos tratar alguns pontos, assim como eu falei do Merri, assim também no contexto histórico, assim também como nos equipamentos, no nosso país, como se comportam essas tecnologias hoje, mediante a novas descobertas de epidemias,
de doenças. Então, que tecnologias já existentes, quais são as novas tecnologias que estão inserindo nesse sistema, como se comporta, quais são os setores que gerem essas tecnologias, que fazem essa gestão, de quem é essa responsabilidade, qual é a responsabilidade dos poderes legislativo, executivo, dos níveis hierárquicos, seja federal, esfera estadual, esfera municipal, qual a participação delas e qual a nossa participação também enquanto gestores da área, enquanto gestores atuantes da área da saúde. Então, nesse primeiro momento, eu convido a vocês para conhecermos de forma geral, certo? Toda a ementa desta disciplina, conhecendo desde a sua história até os equipamentos, passando pelos gestores, passando pelos artigos. Então, vamos conhecer agora, eu vou trazer para vocês agora toda esta visão do que versa essa disciplina de tecnologia em saúde. Bom, então, no seu contexto histórico, após a Segunda Guerra Mundial, a saúde do indivíduo, ou melhor, de toda a população, passou a ser um direito preservado. Então, por volta ali do ano de 2009, a proposta de tecnologia em saúde ela foi apresentada e aprovada pela Comissão Intergestora Tripartite e no Conselho Nacional de Saúde. E foi criado assim a portaria de número 2690 no dia 5 de novembro, no final do mesmo ano de 2009, onde em seu anexo 1º é instituído a Política Nacional de Gestão e Tecnologia em Saúde, que assim destaca o crescimento contínuo dos gastos em saúde, a população cada vez maior de novas tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico das populações ocorridas nas 2 últimas décadas teve levado à necessidade diversificadas de atenção, ou seja, nessas 2 últimas décadas o surgimento de uma variedade grande de epidemias, então fez com que esse conselho ele se fortalecesse para gerar novas propostas e inovações na área da saúde. Então, dessa forma, se faz social e politicamente necessário desenvolver mecanismos de articulação entre os setores envolvidos na produção, incorporação e na utilização de tecnologias nos sistemas de saúde. Então, já que eles criaram essas tecnologias, precisa-se de uma gestão que se define. A gestão de tecnologias em saúde, então, define-se gestão de tecnologia em saúde como conjunto de atividades gestoras relacionado com o processo de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema de saúde. Este processo deve ter como referências as necessidades de saúde, orçamento público, as responsabilidades dos 3 níveis de governo, sendo o estadual, federal e o municipal, e do controle social, além dos princípios de equidade. Muito importante a palavra equidade, vocês vão ver que vai aparecer bastante, que é a igualdade, essa igualdade de justiça do indivíduo. A universalidade e integralidade que fundamentam a atenção à saúde no Brasil. Esses pontos eles são vistos nas diretrizes do SUS. É muito importante que vocês tenham o manual do SUS para que conheçam vários pontos colocados. Já houve algumas atualizações, mas vocês podem baixar a última atualização e ficar por dentro dos decretos e da implantação dessas novas tecnologias que vem surgindo a cada passar de ano. Então, de forma resumida, essa gestão de tecnologia em saúde
Nós temos aqui o conjunto de atividades relacionadas aos processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento e da utilização e retirada de tecnologias nos sistemas de saúde. Então é um ciclo que tem por base, certo, sendo gerenciado pelos os 3 níveis de poderes que já foi falado. A difusão, essa difusão tecnológica, ela compreende a disseminação e posterior adoção de novas tecnologias e técnicas. A partir do momento em que vai aparecendo novos casos, surgindo novas epidemias, então há essa incorporação, há essa adoção de novas tecnologias para esses novos casos que aparecem. Classificando essas tecnologias em saúde quanto à sua natureza material, então tudo que se refere a medicamentos, equipamentos e suprimentos, seja ventilador, marca-passo, cardíacos, luvas cirúrgicas, kits, procedimentos médicos e cirúrgicos, sistema de suporte como bancos de sangue, sistema de prontuário eletrônico, sistema de gerenciamento organizacionais, como sistemas de informação, sistema de garantia de qualidade, entre outros. Então, tudo está relacionado à gestão e classificado por tipo de tecnologia. Quanto ao seu propósito, nós temos aqui o propósito de prevenção, que visa proteger os indivíduos contra doenças ou limitar a extensão de uma sequela. Então, quanto ao propósito dessas tecnologias, nós temos aqui a prevenção, que visa proteger o indivíduo contra uma doença, algo que limite a sua extensão. A triagem, detectar a doença, a normalidade, o diagnóstico, que visa identificar a causa e a natureza ou extensão de uma doença, o tratamento e a reabilitação. Então é mais um ciclo também que está relacionado a essa tecnologia, que este é o seu propósito. E nós temos que lembrar que o propósito para a equidade, aquele que precisa mais ganhará mais, aquele que precisa menos ganhará menos. E a definição, o que seria então o que a portaria 2510 ela considera como tecnologia em saúde? Como eu já falei aqui, só reforçando, dentro agora do decreto da portaria, no caso de 2005, que é onde ela considera medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população. Então, o intuito do SUS é justamente essa prestação de serviço, não de forma isolada, mas de forma social. Quando ele fala, o objetivo é atender mesmo a população, né? Serviços prestados à população. É importante ressaltar que todos os programas e ações a serem implantados e operacionalizados no SUS são pactuados na Comissão Intergestora Tripartite, como eu já falei para vocês, ali envolvendo os 3 níveis, o federal, o estadual e o municipal. Aqui eu vou passar, já falei para vocês sobre a questão do tipo, do que se considera tecnologia em relação a medicamentos, materiais, aqui algumas tecnologias, algumas imagens, seja de procedimentos com equipamentos, procedimentos já cirúrgicos, prevenção, medicamentos já no tratamento. E então, existem alguns setores que são envolvidos nesse processo de tecnologia de saúde, que são eles:
administração direta do Ministério da Saúde nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, insumos e estratégicos, atenção à saúde, vigilância em saúde, gestão participativa, gestão de trabalho e educação em saúde, entre outras, como agências e vigilância sanitária e de saúde suplementar, secretarias estaduais e municipais de saúde, como envolve os 3 níveis, a universidades, hospitais de ensino e centros de pesquisa, prestadores de serviço de saúde. Aqui, quando se fala nas universidades, hospitais de ensino, então tá a academia, os estudos, certo? Ministério Público, o Poder Judiciário e Legislativo, entidades de controle social como conselhos de saúde, órgãos do executivo envolvidos com ciência, tecnologia e produção industrial, sociedades científicas, operadoras de plano de saúde, associações, conselhos e sociedades de profissionais, câmaras setoriais e entidades representativas da indústria. Ali em 2006 foi criado, por meio da portaria 152 de 2006 e 3.323, a Comissão para a Incorporação de Tecnologias do Ministério de Saúde, a CITEC, coordenada pela Secretaria de Atenção à Saúde, a SAS. Muito importante saber essa informação de quem coordena essa Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério de Saúde. Quem coordena? SAS. O que é o SAS? Secretaria de Atenção à Saúde. E no ano de 2008, a portaria de 2587 transferiu a coordenação da CITEC para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. É de responsabilidade da CITEC gerenciar o processo de incorporação de tecnologias, elaborar rotinas, fluxos e recomendações para apoiar a decisão gestora. Então é muito importante essa responsabilidade que a CITEC tem de gerenciar, sendo que ela precisa ter historicamente tudo o que já tem sido elaborado, tudo que está chegando, para que haja essa leitura, a leitura de todo o processo de construção de uma tecnologia e da inserção dessa tecnologia dentro dos equipamentos. Quando eu falo equipamentos, eu falo a estrutura física, certo? Qual seria então o objetivo geral? Seria maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade. Então, olha só a palavra equidade novamente aparecendo quando se fala na maximizar os benefícios para quê? Para a população, para acesso à população. Então é questão mesmo de equidade, certo? Então essa tecnologia, essa gestão tecnológica, ela é desenvolvida em cima de alguns critérios: segurança, a eficácia, a efetividade, a eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e ambientais. Então, a gestão tecnológica, ela vê o impacto de uma nova tecnologia ou então de alguma ação tomada dentro desses 5 pilares que acabei de falar para vocês. A avaliação. Essa avaliação em tecnologia em saúde, assim como qualquer política, portaria ou como qualquer lei, ela precisa de algumas diretrizes metodológicas. Como são essas diretrizes? Então, a elaboração de diretrizes metodológicas para o estudo
de avaliação de tecnologias, considerando suas especificidades e seu estágio de desenvolvimento, pretende ter a decisão de incorporar uma nova tecnologia, e ela deverá considerar a comparação entre a tecnologia objeto de análise e aquelas já incorporadas, o que eu falei para vocês em relação ao que já existe e ao que está vindo de novo, para que ela tenha uma leitura de tudo que está sendo incorporado, comparando, fazendo também uma análise com o banco de dados já existente. Então, no que diz respeito a evidências de benefícios, aos custos para o sistema, a população-alvo, as necessidades de infraestrutura na rede de serviço de saúde e os fatores de promoção da equidade. Ou seja, todos esses fatores, eles estão também aqui dentro desses 5 pilares. Ou seja, toda vida que vai surgir uma nova tecnologia, eu preciso analisar dentro da segurança, da eficácia, efetividade, em questão dos impactos econômicos, éticos, sociais, entre outros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Olha só quantos pontos importantes nós precisamos e nós aprendemos dentro do âmbito da tecnologia em saúde. Certo? Um ponto que chama bastante atenção é a palavra equidade, como eu falei agora nos slides. A palavra equidade, quando se fala em equidade, se fala em igualdade, de justiça. Então, aquele que precisa mais, ele precisa receber mais. Aquele que precisa menos, ele vai receber menos. Então, é um senso realmente de justiça. Quando eu falo de equidade, eu falo realmente daquela igualdade utópica, vamos falar assim. Um ponto agora, o próximo ponto que eu quero tratar, quero falar um pouco com vocês, é sobre os níveis da tecnologia em saúde, de acordo com o pensamento de Merri, onde ele traz uma definição de 3 níveis, o primeiro leve duro e o terceiro duro. Ou seja, esses níveis ele coloca desde o atendimento até o uso realmente de equipamentos, de tecnologias físicas. E muitos alunos acabam se confundindo quando diz que a tecnologia leve é aplicada em um posto de saúde, a tecnologia dura é aplicada somente no hospital. E eu digo para vocês que não. Essas 3 tecnologias, elas trabalham, esses 3 níveis, eles trabalham juntos. Vamos ver agora um comentário da professora e técnica de enfermagem, a Paola. Ela vai explicar melhor, no âmbito do seu trabalho, as definições e o uso esses 3 níveis tecnológicos de acordo com o pensamento de Merri, do seu livro capítulo 6. Vamos ver agora. Eu sou a Paola, sou enfermeira, especialista em pediatria e E aí, pessoal, quando a gente vai começar a falar, estudar, né, a respeito das tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, a gente utiliza a classificação de Merri, ok? E traz para nós, em 1997, uma classificação das tecnologias em tecnologia leve dura e a tecnologia dura. Algo que eu percebo muito que existe uma confusão, né, dos alunos é em relação assim, tecnologia leve, ela é aplicada somente para os pós-saúde. Tecnologia dura apenas então na atenção terciária. Isso não é verdade, tá? Quando vocês fizerem a leitura, então, desse capítulo do Victor, vocês vão perceber que ele traz isso bem detalhado para nós e é muito bacana, que as 3 tecnologias, elas trabalham juntas, ok? Então, todos nós, profissionais de saúde, nós utilizamos no nosso cotidiano de trabalho os 3 tipos de tecnologia. A leve dura e a dura. Ok? Independentemente de você trabalhar na atenção primária, ou na secundária ou na terciária. Então ele traz isso para nós, ok? Para quem vai então para concurso, tem isso bem claro na sua mente, que os 3 tipos de tecnologia então vão trabalhar em conjunto, beleza, pessoal? Afinal, né? O que é a tecnologia leve? A tecnologia leve dura e a dura.
Bom, a tecnologia leve, olha só que bacana o conceito que o Méry traz para nós. Refere-se às tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho. E aí, um exemplo bem bacana que ele traz no livro é, por exemplo, o acolhimento. Então, quando a gente está lá no posto de saúde, a gente acolhe, né? Oi, dona Maria, por que a senhora está vindo? Qual é o problema que a senhora está apresentando? Então, é a escuta qualificada, o acolhimento com humanização, o cuidado através da equidade, da integralidade, da universalidade. Então, tudo isso faz parte da tecnologia leve. Ok? Então, sempre essa abordagem de essa escuta, esse contato entre trabalhador e usuário é uma tecnologia leve, ok? Então, toda vez que a gente tiver esse contato com o nosso usuário, com o nosso paciente, nós estamos falando então de tecnologia leve. Dentro da tecnologia leve e dura, ele traz assim um conceito para nós. Diz respeito aos saberes bem estruturados, que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo e o faylorismo. Então, a tecnologia leve e dura, ela se refere a todos os conhecimentos utilizados no momento de atendimento desse paciente. Então, presta atenção nisso. A primeira abordagem que a gente tem com o paciente, que é a tecnologia leve, é o acolhimento. A escuta qualificada, escutar a demanda do paciente, né? Se colocar no lugar do paciente, a empatia, tá? A construção de vínculo, tudo isso faz parte da tecnologia leve. Então a gente escuta, assimila o que o paciente traz para nós. Quando eu processo tudo isso, através do meu conhecimento técnico-científico, dou o encaminhamento para o paciente. Olha, dona Maria, então agora a senhora vai passar, tá, com o doutor, porque o doutor vai assistir a senhora. Ou, olha, dona Maria, essa perna que a senhora tá com essa ferida, quem vai precisar ajudar a gente vai ser o ambulatório de especialidade. Então, eu vou dar encaminhamento para o meu paciente, tendo em vista o meu conhecimento, tendo em vista todos os protocolos, as rotinas, tá? O conhecimento bem estruturado do processo de trabalho. E isso tudo faz parte do quê? Da tecnologia leve e dura. E aí, finalmente, a tecnologia dura, ela se refere ao quê? Ao uso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais, tá? E aí tem muita gente que fala assim, a tecnologia dura está presente apenas no nível terciário de atenção à saúde. Isso não é verdade. Por exemplo, na atenção primária, algumas unidades básicas, a minha não, tá? Possuem, então, a máquina de eletrocardiograma. Se o paciente precisa fazer um ECG, a gente consegue fazer na unidade. É um tipo de tecnologia dura? É. Tô dentro do hospital? Não. Tá? Então, tirem da cabeça que a leve é só da atenção primária, a leve dura do ambulatório, a dura do terciário. Não é verdade. Lembre-se que os três tipos de tecnologia estão presentes nos 3 níveis de assistência e são eles, então, que vão embasar o nosso processo de cuidado. E aí eu deixo para vocês esse trecho que eu achei super bacana do livro do Victor, tá? Que ele traz o seguinte: o cuidado é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias, ou seja, o processo de cuidado do nosso paciente ele envolve os 3 tipos de tecnologia: as duras, as leves-duras e as leves, ok? E aí eu deixo para vocês, então, esse esqueminha que eu acho super legal, vai ficar aqui do lado para vocês verem, tá? Só para vocês relembrarem, então, que a tecnologia leve, ela diz respeito às relações que nós temos com o nosso paciente. A tecnologia leve e dura aos saberes estruturados, normas, protocolos, conhecimentos, que é o conhecimento teórico-científico que eu comentei com vocês, tá? E a tecnologia dura aos equipamentos. Bom, pessoal, agora eu quero trazer para vocês a palavra tecnologia no âmbito da informação. Então, dentro da área da saúde, hoje, com as novas descobertas, com as tecnologias de ponta, nesse âmbito agora de inovação, como se dá esse processo de vinculação da saúde com as tecnologias de ponta? Então, esse é um assunto que está sendo tratado com bastante ênfase, com bastante cuidado,
nas reuniões dos órgãos de competência aqui do nosso país e de outros países também. Porque hoje a tecnologia, no âmbito da inovação, ela traz uma grande contribuição para a saúde na velocidade, na veracidade e na resolução de muitos problemas por parte da sociedade, das novas tecnologias, do surgimento de novos desafios. Então a tecnologia hoje tem nos ajudado bastante em outras áreas, assim também como na área da saúde. Eu vou trazer para vocês agora uma reportagem com um professor de renome da Universidade Federal de São Paulo, da USP, onde ele trata esse tema, esse assunto, esse tema que está cada vez mais latente, desde a sua forma de como é ingressado, de como é escolhido, de como é selecionada essa tecnologia, até a sua consolidação na área da saúde. O nosso Diálogos de hoje gira em torno do tema do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação em saúde no mundo sem fronteiras. E temos a satisfação de contar hoje com a presença do professor Moisés Goldbaum, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que já foi presidente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Saúde de São Paulo. Moisés, hoje nós discutimos na sessão da manhã sobre a construção das políticas nacionais de ciência e tecnologia e de inovação no campo específico da saúde e do desafio que representa para o contexto das Nações Unidas da cooperação técnica neste campo na área da saúde, em virtude de dois aspectos que são as duas faces desse problema. De um lado, as diferenças de poder científico, tecnológico e de capacidade de inovação dos sistemas nacionais, que é o que justifica a cooperação entre países, e de outro, a experiência que historicamente nos deixa muitas dúvidas sobre se os processos de cooperação nesta área apontam efetivamente na direção da equidade, dos valores e do respeito aos direitos humanos e dos compromissos com a universalização dos benefícios que podem resultar do desenvolvimento científico e tecnológico. E esse tema é, na verdade, o assunto das relações internacionais de forma cada vez mais importante nos cenários, nos fóruns das Nações Unidas e nos ambientes acadêmicos e governamentais no nosso país, em face da intensificação das relações entre os países no contexto de comunidades ou blocos de países. Você é um conhecedor deste tema e a provocação para o nosso diálogo é esse. Como você vê, com o seu espírito otimista e seu altruísmo de um sanitarista da reforma sanitária brasileira, esses desafios? Então, veja, como se bem coloca, quer dizer, a questão da ciência e tecnologia e agora a introdução do termo inovação em saúde é uma questão central no desenvolvimento dos países, ciência, tecnologia e inovação em geral, e em saúde em particular, que é o nosso tema. E ela é um ponto central para o desenvolvimento dos países e um ponto central para o desenvolvimento da saúde e o estabelecimento de bons padrões de saúde para a população. Então, esta é uma área na qual
a cooperação entre os países ela é fundamental para que se alcance realmente o pleno desenvolvimento, porque não há país que vá se desenvolver em todos os campos científicos, há uma necessidade realmente de você estabelecer essa cooperação. E o Brasil tem uma experiência bastante interessante nesse aspecto, na medida que conseguiu constituir uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde, e ao lado disso uma agenda de prioridades de pesquisa em saúde. Mas tudo isso, quer dizer, quando eu falo de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde, obedece aos ditames que foram estabelecidos nas duas conferências nacionais de ciência e tecnologia, a primeira delas sem o termo inovação e a segunda com o termo inovação em saúde, no qual uma política de ciência e tecnologia em saúde deve estar articulada a uma política nacional de saúde. Então, o Brasil realmente conseguiu alcançar esse patamar, e nisso tudo, quer dizer, a questão central é que o Sistema Único de Saúde, por intermédio do Ministério da Saúde, que é quem dirige todo o processo do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde passa a ter um papel reitor nesta política de ciência, tecnologia e inovação em saúde. E com isso, então, apresentar as suas demandas ao setor de ciência e tecnologia para ver como é que desenvolve a pesquisa. Então, neste sentido, o estabelecimento da política, o estabelecimento da agenda de prioridades e, mais que isso, o aporte de recursos incrementais à área de ciência e tecnologia foi um passo importante que o Brasil deu e que está sendo, inclusive, admirado e copiado, digamos, por países irmãos nossos, latino-americanos, principalmente, no sentido de estabelecer esta política de ciência e tecnologia também nos mesmos moldes, lógico, respeitando essa especificidade de cada um dos países. Nós temos uma situação toda peculiar com o Sistema Único de Saúde que permite que a gente realmente estabeleça todo este processo e, com isso, então, poder dar uma contribuição importante para que nós possamos atender as demandas de saúde, as demandas do setor saúde, utilizando-se do sistema, do setor de ciência e tecnologia para que responda a questões postas pelo sistema de saúde. Agora, o importante é isto, o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, ter uma condição que não tinha anteriormente, que é de ter um papel reitor neste processo em articulação com os ministérios ou as instâncias todas que conduzem a ciência e tecnologia no país. Então tá aí, como o professor falou, existe todo um processo que se deve seguir, assim como eu falei quando nós falamos da gestão da tecnologia em saúde, que assim como uma política, assim como um artigo, como uma lei, existe todo um procedimento para se tratar dessas tecnologias, dessas novas tecnologias no ambiente da saúde, assim como em outros também, certo? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui e na próxima aula, no próximo encontro, trataremos mais sobre os assuntos relacionados à tecnologia em saúde.